nós somos e desenvolvemos doenças a partir daquilo que nós temos no ambiente. E esse ambiente inclui também, ambiente biológico, inclui a alimentação, sim. Existe, sim, uma relação muito próxima entre a alimentação e o surgimento, o desenvolvimento do câncer. E do câncer de mama, que é o nosso assunto específico, existe sim uma relação, porque a nutrição tem uma importância muito grande, tanto na prevenção, quanto no tratamento, no resultado desse tratamento, quanto até mesmo na cura. Nas nossas conversas sobre o Outubro Rosa, vamos nessa edição buscar responder a uma pergunta: câncer de mama, como a nutrição pode ajudar? Convidamos a nutricionista Márcia Mônica Menezes Ferreira, que é nutricionista funcional e também coach nutricional. Doutora Márcia, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui conosco no Entre Aspas. O prazer é todo meu. Bom, Vladimir, existe sim uma relação muito próxima entre a alimentação e o surgimento, o desenvolvimento do câncer. E do câncer de mama, que é o nosso assunto específico, existe sim uma relação, porque afinal nós somos e desenvolvemos doenças a partir daquilo que nós temos no ambiente. E esse ambiente inclui também, ambiente biológico, inclui a alimentação, sim. E como a alimentação, né, a pergunta principal do nosso programa hoje, ela pode ajudar na prevenção e também no tratamento do câncer de mama? Bom, essa resposta é um pouco ampla, porque nós precisamos partir do princípio de que esse nosso ambiente biológico, ele pode determinar o aparecimento, ou contribuir, na verdade, tem outros fatores, com o desenvolvimento da doença. Logo, a nutrição, ela não se preocupa hoje tão somente, a nutrição funcional especificamente, não se preocupa tão somente com aquilo que o indivíduo ou a pessoa ingere, mas sim o que é feito pelo seu organismo de forma específica, de forma efetiva, o que você ingere, como absorve, como digere, como excreta. Essa resposta, então, envolve todos esses aspectos. Então, partindo, inclusive, hoje se estuda muito a saúde intestinal. Então, a alimentação, ela vai também contribuir, e em muito, com essa saúde intestinal. Então, um intestino que seja disfuncional, que seja pró-inflamatório, não adianta ingerir alimentos que sejam anticancerígenos, anti-inflamatórios, se esse intestino não for funcional, se ele não souber o que fazer com esses alimentos. Então, há alimentos, sim, a nutrição, ela parte principalmente, né, inicialmente, para a funcionalidade, devolvendo a funcionalidade a priori desse intestino, desse sistema digestório de uma forma geral, mas principalmente desse intestino. Então, tem uma ligação direta entre o intestino e o desenvolvimento de certos tipos de câncer, entre ele e o câncer de mama. Sim, se entendemos que os alimentos, se não são escolhidos primeiro, depois são ingeridos, são digeridos, são absorvidos, são metabolizados de forma efetiva, não vai haver, então, uma saúde intestinal. Então, vamos pensar primeiro nessa microbiota, nesse intestino, nesse estômago, nesse trabalho para o qual ele foi criado, para o qual ele está ali dentro do nosso corpo. Então, sim, já existem estudos dentro da nutrição funcional e até mesmo dentro de outras áreas da nutrição e da oncologia que correlacionam a saúde intestinal com o aparecimento do desenvolvimento do câncer. E do câncer de mama, sim.
Então, a gente pode dizer que o estado nutricional ele pode interferir no prognóstico do paciente? Sim, se temos um intestino, um estômago que funciona bem, se você ingere alimentos que sejam antioxidantes, há então um melhor prognóstico para o tratamento. Então, nós temos aí vários casos, eu acompanho vários casos de pacientes que têm que parar uma quimioterapia, têm que parar uma radioterapia por desnutrição, por falta de um teto imunológico, e isso fazer com que a pessoa interrompa um tratamento que tem como função diminuir a ação, a atividade dessas células. Então, há sim uma correlação entre a nutrição e o prognóstico. Precisa haver uma alimentação adequada para que esse tratamento alcance seu objetivo. Então, diante do que a senhora me disse aí, durante o tratamento de câncer, o paciente ele tem perdas nutricionais. Sim, ele tem perdas nutricionais, dado a agressividade própria do tratamento necessária ao tratamento do câncer. Sim, ele tem perdas nutricionais. E essas perdas podem ser supridas através de uma alimentação balanceada, calculada por um profissional, onde se atinja uma quantidade necessária de todos os nutrientes: cálcio, magnésio, ferro, zinco, selênio, proteínas que precisam ter um aporte necessário para aquele momento, e isso vai fazer com que haja um melhor desempenho daquele tratamento. E essa seria a minha próxima pergunta. Qual seria a recomendação de alimentos saudáveis e adequados durante o tratamento de câncer? Aí me vem uma próxima pergunta. Qual a importância também da hidratação no decorrer do tratamento? O que seria indicado para a ingestão de líquidos, água ou outra coisa? Olha, a recomendação diária para o paciente que está fazendo o tratamento é de que seja de 0,35, né, litros, isso significam 35 ml, a 50 ml de água por quilo de peso. Isso vai levar com que o organismo trabalhe, porque nosso corpo ele é cerca de 70% líquidos. Então, se não há uma veiculação desses líquidos de forma quantitativa, qualitativa, adequada, não vai haver, então, um bom funcionamento de todos os sistemas. Então, há alimentos que são ricos também em minerais, porque assim, a hidratação, ela visa melhorar a quantidade de minerais e vitaminas que são veiculadas no nosso corpo pela água. E se houverem alimentos que sejam ricos também em líquidos, como, por exemplo, as frutas que sejam mais suculentas, os vegetais que sejam como melancia, melão, abacaxi, laranja, tangerina, e os vegetais também ricos, como o chuchu, pepinos, folhosos, que têm um aporte de minerais e vitaminas. Esses são apenas alguns exemplos, né, que aqui não dá tempo da gente citar todos eles, né? E também uma ingesta também dessa água, uma ingesta de água, água de coco, sucos, que vão suprir, porque muitas vezes o paciente que está fazendo o tratamento, ele tem uma dificuldade, né, dado aos enjoos, as náuseas, vômitos, uma dificuldade de ingerir água. Então, fazer alguns artifícios, como gotas de limão na água, lasquinhas de gengibre, para vir um desejo melhor, atrair mais a ingesta de água. Então, diante do valor da quantidade de água, 35 ml, se não me engano, por quilo, uma mulher com 60 quilos deve ingerir de 2 litros e 100 a 2 litros e meio de água por dia, seria isso? Por dia, isso, é 35 a 50, isso vai depender da quantidade, do estado hídrico que essa mulher se encontra. E existe algum tipo de suplemento nutricional que pode ajudar também os pacientes
durante o tratamento e de se existem, de que forma eles podem ser utilizados? Olha, existem suplementos, sim. As indústrias, elas já têm suplementos que são apropriados nutricionalmente para o tratamento do câncer, e esses suplementos, eles são ricos em minerais, vitaminas, ou até mesmo fazer isso de forma manipulada, ou até mesmo que tenha no mercado, ou de pronto, para alguns nutrientes que são necessários. Como é que a gente chega a esses valores? Como que a gente chega a essas necessidades? Depois de calculado toda a dieta do paciente, aqueles nutrientes que estão fora de um padrão de recomendação, eles são colocados de forma suplementar. Então, por isso que chama suplementos, né? Vai suplementar o que de fato está faltando. Então, esses suplementos, eles vão fazer com que o corpo faça um melhor trabalho, um melhor aproveitamento do sistema imunológico, principalmente no sistema imunológico. Vale ressaltar que deve-se evitar, se o câncer for de origem estrogênica, deve-se evitar suplementos que sejam à base de soja, e suplementos que tenham linhaça, alguns alimentos que eles são análogos ao estrógeno, ou seja, se comportam no corpo como estrógeno. Isso se o câncer for de origem estrogênica. Tá? Então, evitar suplementos. Também eu tenho tido experiências, até baseadas em estudos fartos na nutrição funcional, com uma melhora do paciente quando diminui ou retira leite derivados de origem animal. Então, há uma melhor resposta, porque assim, o leite e os derivados de leite, eles aumentam os fatores inflamatórios. E esses fatores, como o NF-κB, e inibindo, inclusive, algumas enzimas, como o GF1, como o interleucina C, que vão melhorar esse sistema imunológico, diminuindo, então, os fatores inflamatórios, raciocinando a partir de que o corpo, o organismo, ele está desenvolvendo, ele já desenvolveu a doença, as células já se multiplicaram, já se desenvolveram, a partir de um ambiente pró-inflamatório, esse ambiente biológico. Então, precisamos diminuir fatores inflamatórios, não somente através da alimentação, mas também pensar em outros fatores, por exemplo, o estresse que aumenta o cortisol, a baixa ingesta de água, a falta de uma atividade física, a falta de um lazer para diminuir esse ambiente pró-inflamatório. Então, temos aí um corpo que precisa de alimentos que sejam anti-inflamatórios. Bom, a senhora me falou aí do leite, né, que não é recomendado o consumo do leite, nem de seus derivados. Agora, falando especificamente de outros alimentos, carnes vermelhas e processadas representam fatores de risco? Sim, carnes vermelhas, assim, elas são de difícil metabolização num corpo que já está debilitado em metabolização de nutrientes. Então, as carnes vermelhas, os processados, eles não deveriam nem existir dentro da alimentação humana, ou seriam muito raros o seu consumo. Então, assim, os processados, os alimentos como tanto de origem, né, de carne vermelha, né, esses processados, como também os embutidos, os alimentos altamente industrializados. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Isso tem, sim, uma interferência. Então, alguém que troca uma banana, né, lanchar uma banana por um pacote de salgadinho, um biscoito recheado, um iogurte industrializado, essa pessoa está trocando um alimento anti-inflamatório por alimentos pró-inflamatórios. Aí vai abrindo o campo. Se a genética for favorável, ao invés de silenciar o gene, estará ativando esse gene para o desenvolvimento de câncer. Então, assim, aí as pessoas pensam também, eu já vou trazer aqui esse assunto, as pessoas pensam assim, é muito caro comer comida saudável, né? É muito caro. Se você pensar que um pacote de biscoito
custa em torno de R$ 3, e se um pacote de biscoito recheado, uma tira, e você tem uma penca de banana que eu comprei na feira esse fim de semana, custa R$ 2. E quantas vezes você come essa banana, né? E o pacote de biscoito, exatamente pela indústria, ela introduzir naquele alimento substâncias que despertam o paladar, então a pessoa não consegue parar de comer, é igual o salgadinho refrigerante, porque ali tem aromatizantes, ali tem substâncias que estimulam você, né, a comer. Então, não é difícil, não é caro fazer uma alimentação saudável, só não podemos complicar, né? E uma dieta de baixo teor de gorduras, ela pode reduzir este risco de câncer de Sim, mama? sim. Estudos comprovam, tanto estudos americanos quanto estudos asiáticos e europeus, comprovam que o alto consumo de gordura saturada, principalmente a gordura saturada, aumentam a chance de aparecimento de câncer. Inclusive, recentemente, há cerca de uns 5 anos, houve um estudo, né, que veio reforçar outros estudos, e foi bastante conclusivo, elucidativo, onde aí já é um outro tipo de câncer, mas comprova que o câncer de próstata, os homens que desenvolveram câncer de próstata, eles consumiam muitas gorduras saturadas, de várias origens, e isso fez com que houvesse um ambiente. Então, tem estudos, sim, e no câncer de mama não é diferente. E no caso específico da mulher, a ingestão de álcool e a menopausa, esses dois fatores, eles podem ser associados ao maior risco de ocorrência do câncer de mama? Olha, o consumo de álcool, ele sendo controlado, ele sendo um baixo consumo e com uma periodicidade mais distante, vou dar um exemplo, um cálice de 100 ml de um vinho tinto seco, um vinho que tem menor quantidade de açúcar e de álcool, se utilizando uma vez no mês, isso não vai abrir campo para desenvolvimento do câncer de mama. Mas aquelas mulheres que ingerem uma quantidade maior e diversificando o tipo do álcool, aí sim há estudos que comprovam, sim, que esse corpo ele está aberto, uma vez que o álcool ele diminui a imunidade, ele diminui a energia do corpo na sequência. Então, no outro dia que uma pessoa ingere álcool, ela está mais cansada, ela pode desenvolver uma gripe, um resfriado, isso, ou uma rinite, né, uma alergia, isso é uma prova de que o álcool reduz a imunidade. Nós estamos falando de uma doença que precisa de um sistema imunológico otimizado. A doutora acompanha pacientes com câncer de mama nutricionalmente. Nessa experiência profissional que a doutora tem, pode dizer que a nutrição ajuda na prevenção, no tratamento e também na cura da doença, já que se descoberto precocemente e tendo o tratamento adequado, a cura acontece? A nutrição tem levado para isso? Sim, a nutrição tem tido uma importância fundamental, então não se concebe hoje uma equipe de tratamento oncológico que não inclua a nutrição, porque a nutrição tem uma importância muito grande tanto na prevenção, quanto no tratamento, no resultado desse tratamento, quanto até mesmo na cura. E a nutrição, então, assim, a escolha de alimentos, como, por exemplo, ingerir uma quantidade maior de frutas, de legumes, de grãos, de fibras, sim, de água. Então, isso faz com que haja um melhor desempenho tanto do sistema imunológico para fazer uma prevenção, quanto também para auxiliar no tratamento, otimizar esse tratamento e também na cura, sim. Estudos anteriores indicavam que o surgimento do câncer de mama era mais propenso em mulheres acima de 40 e 50 anos. Hoje já se vê o câncer de mama em mulheres até mais novas do que essa idade. No caso da menopausa que eu perguntei que eu fiz na outra pergunta, ela pode ser diretamente associada também ao câncer de mama? Facilita
o desenvolvimento da doença? A nutrição relacionada com a menopausa e o câncer, essa tríade, sim, porque se a gente repõe, faz um melhor estado nutricional desta mulher na menopausa ou pré-menopausa, e ajudando, então, no aporte de nutrientes, sim, que facilitem otimizem, aliás, esses hormônios, faz com que essa mulher ela tenha um melhor, sim, um melhor prognóstico num tratamento ou até mesmo numa prevenção. Então, a nutrição, sim, tem papel fundamental nisso. Doutora, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu queria deixar aberto aqui para a doutora que acrescentasse algo que não foi dito, que não foi explorado aqui, desse um recado para as mulheres que estão nos assistindo quanto à prevenção, ao tratamento e o pós-tratamento do acondicionamento nutricional delas. Sim. Minha recomendação, aliás, minhas recomendações, né, são, primeiro, que haja uma alimentação rica em frutas. Então, as mulheres, isso se desenvolve desde a infância, e o aporte de oferta para aquelas crianças, né, aquelas meninas, de frutas, de legumes, de grãos, de fibras, de uma forma variada, e dos alimentos integrais, evitando alimentos que sejam processados. Então, havendo isso, nós vamos ter, então, adultas que têm uma alimentação mais adequada e que deem menores chances do desenvolvimento, sim, do câncer de mama, assim como outros tipos de câncer. Também, em relação à hidratação, é importante que haja, sim, uma boa hidratação para que esses nutrientes, como eu falei antes, eles sejam veiculados. Manter uma saúde intestinal adequada, consumindo alimentos como fibras, que melhoram a saúde intestinal, como alimentos que sejam fermentados, como iogurtes naturais durante a vida, o kefir, que né, algumas pessoas conhecem, o kefir, que é natural, que é custo zero, né, não se compra, se doa. Então, alimentos que sejam fermentados, e o mínimo possível, como eu falei na primeira recomendação, de alimentos processados. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Entre Aspas. Foi de grande valia. As recomendações, as explicações foram realmente importantes para que, durante esse Outubro Rosa, as mulheres tomem mais conscientização de que a nutrição, a boa alimentação, comer bem, ajuda na prevenção do câncer de mama. Muito obrigada também. Grande abraço. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Grande abraço.